Bem, então para iniciarmos, vamos para a técnica sensacional que faz com que em apenas 3 segundos você já cause uma excelente boa impressão com o seu cliente. Eu sei que você deve estar pensando, será? Como assim? Eu vou te dizer que isso acontece organicamente quando você está feliz e gosta da pessoa que está chegando na sua loja. Mas, né, você como vendedor, você sabe também que não é sempre que você está super feliz que aquela pessoa está chegando, porque às vezes é um cliente chato que está voltando a uma situação em que você não está muito afim, às vezes, de atender, né? Eu sei que isso ocorre, mas o que eu quero te mostrar é que mesmo que você esteja no processo de atendimento com alguém que você não está tão feliz, tem como você dominar isso para você mesmo, né? E você sabe que você, né, tem que atender as pessoas com excelência, mas para você dominar e fazer com que a pessoa, se ela for a primeira vez que ela tá te vendo, ou se ela vir constantemente, ela perceber que você tá muito alegre, muito feliz em ela estar ali. E não é o sorrir. Como assim, Léo? É a técnica da sobrancelha. Eu sei que pode ser que você nunca ouviu falar sobre isso, por isso que para elucidar, eu vou passar esse vídeo agora e depois do vídeo eu volto para comentar. Bora lá, assiste aí. Now, you'll get results. Now that we've said all of that, would you like to have a way of cheating to make it even easier to approach someone so that by the time you actually open your mouth, they're already waiting to hear from you? Would you like to have that? It's a little cheat. Yes. This is something which, again, you're going to think it's a mechanical thing, and to some extent it is. However, it's driven by an emotional undertone, and if you don't have the emotions, the mechanics will fall apart, and it'll just come across awkward or sleazy or anything like that. Does that make sense? So I'll give you the mechanics first, and then the emotional element second, with the understanding that you have to do both, otherwise it doesn't quite work right. Would that be fair? So there is a little signal that human beings give each other all the time. It's something which is part of our, shall we say, primate ancestry. If you look at primates, virtually all forms of primates do the same thing. And it's a little signal that tells other members of your species whether or not they are part of your group. Now, as a hypnotist doing street hypnosis, do you think it would be a good idea or a bad idea to have other people think they're part of your group? Any ideas? It's a good idea, exactly. Have you ever had the experience where you're walking out somewhere, maybe you're going out to shops or out with some friends, whatever, and someone's on the other side of the road going like, and you're going like, hi, do I know you? And then of course someone comes out the door and you go like, oh yeah, I was just scratching my armpit or something, I don't know. Anyone ever had that sort of experience? What happened to you at that point has nothing to do with the hand. If I do this, right, it's just an odd person standing out there. Even if I make contact with you, eye contact, can you notice there's something flat about it, right? Now, if I just change one thing, and those of you who've trained with me before, please don't say anything just yet. If I just change one thing, who feels a little bit more like, wow, this person's actually, I might know this person. You start thinking your memory banks, what's going on. Anyone here have more of a sense of that? What is the difference between the two things I just did? Clearly it's not the hand, right? The eyebrows. So this is known as the eyebrow flash. This is something we've had since the, I don't know, 50s or 60s. It's weird. It's like about 4 people in the psychological community know about it and keep writing about it. No one else seems to know. But it's something that I've seen video footage that spanned since filming began across all cultures. As long as there's human beings, the eyebrow flash is basically a sign of acceptance. The only place that I know of where you have to be more careful is in Japan, where it's considered slightly sexual, in which case, you might get lucky. Or, but then it's not that they don't do it, it's that they suppress it because of cultural reasons. And even there, it's acceptable to do with young children and with close friends, okay? So it's a very natural signal, and the eyebrow flash is not this. You see how that's a mechanical mistake? It doesn't seem right, does it? Right? Nor is it this. I can't do machine gun flashes all across the room.
because that gets misconstrued somewhat as well, right? So the key to the eyebrow flash is your emotional state. Everyone in here, just think of someone that you really like. A friend, someone you're close to. Can you all do that? It could even be a pet. The key thing is when you think of that person, you get this like, oh yeah. Everyone can think of that? Put your hands up if you think of someone like that. Now, as you're thinking, this is going to be good for us in a minute. As you're thinking of that person, what I want you to do is just think of them, imagine that they just walked in the room, and without moving any part of your body, just with your face, just line up and welcome them. Go ahead and do that. Right? That's the eyebrow flash, folks. Right? But notice how the emotions make it natural. Right? E aí? Fez sentido? Muito legal, né? E você vê que é um processo que é natural do cérebro instintivo a gente fazer, né, esse pequeno movimento com a sobrancelha quando a gente está feliz que aquela pessoa chegou, e aí a gente vai lá e cumprimenta ela. Eu fiz uma vez esse teste, e até te digo, se você, por exemplo, é cristão, você está numa igreja evangélica, por exemplo, que tem um diaconato, né, e tem uma pessoa que ela está ali recepcionando, só que às vezes ela recepciona 500 pessoas, então imagina, todo momento ela não vai ficar fazendo o processo com a sobrancelha, mas se você sentar e ficar admirando, contemplando ela, você vai perceber as pessoas que de fato fazem com que ela fique feliz. Porque ao cumprimentar, automaticamente ela eleva a sobrancelha quando é alguém que de fato ela está feliz, para aquela pessoa estar ali. E as outras pessoas que não, ela está só fazendo o processo, mas sem o movimento da sobrancelha. Eu vou contar uma experiência mesmo que eu tive, você conheceu aí quando eu falei um pouco mais sobre mim, né? De um projeto que eu fiz lá com a Ana Hickman. E a gente fez 3 reuniões antes de realmente bater o martelo e fechar e vamos fazer o projeto. E a primeira reunião não foi com a Ana Hickman, foi com o marido dela, a empresária dela, e eu fui com o meu sócio, né? E o meu sócio já tinha me falado, olha, né, o marido dela é meio jogo duro, que não sei o que lá, né? E eu falei assim, não, tá tudo ok, tranquilo, né? E às vezes ele pode te cortar no meio, mas assim, assim que funciona o negócio. Eu falei, ok, perfeitamente. E quando eu fui, a primeira coisa que eu fiz foi a técnica da sobrancelha, porque eu queria rapidamente causar um bom impacto. E isso não é algo que o outro racionaliza. A gente não está falando com o cérebro racional, a gente está falando com o cérebro instintivo. Então, para mostrar que eu pertenço ao mesmo grupo, que eu estou feliz ali de estar junto com ele e que a gente pertence, que eu não sou ameaça, eu fui dar a mão e fiz o processo rapidamente com a sobrancelha. E foi tão interessante que, claro, que eu usei muitas outras técnicas que eu vou falar aqui ainda, de todos os cérebros, né? Mas foi muito interessante que, de repente, você quer um café, uma água, e era tempo de pandemia. Ele veio até a posição que eu estava na mesa, e ele veio me entregar água, me entregar café, porque sabiamente, lá no comecinho, eu já fiz o movimento da sobrancelha para já gerar essa super conexão e mostrar que não éramos ameaça. Agora, cuidado e atenção. Você só faz esse processo no início do atendimento, porque eu já esqueci de falar isso numa reunião de lideranças até no departamento da igreja, e de repente quando a gente já estava no fim da reunião, né, eu tinha falado, eu tinha explicado, falei algumas outras técnicas, e aí no final as pessoas saíram e ficaram todo mundo fazendo assim. Só que é só no início, ok? Senão você vai ficar a metralhadora de sobrancelha. Não é esse o sentido. É só no início, a primeira abordagem. Então todo cliente, quando ele vier até você, né? Às vezes você vai com a mão, às vezes só não vai com a mão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você faz rapidamente. Você vai ver que é muito rápido mesmo o movimento. Não é uma coisa que você fica assim com o olhar. É um movimento rápido que você faz com a sobrancelha. E aí, o inconsciente, o cérebro instintivo, ele tende a, não é ameaça, vocês são iguais, pode relaxar. E isso inicialmente faz com que o seu cliente já tenha uma boa impressão de você. Fez sentido? Então teste a técnica da sobrancelha, porque ela vai fazer com que você já conquiste e domine o cérebro rapidamente, inicialmente. Agora, claro que tem muito mais, por isso que eu vou com você, mas lá no outro vídeo para a segunda dica.